Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, edifiquei. Hoje estaremos apresentando então mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o terceiro ponto de fé da Igreja de Deus, Deus o Pai e Criador. Se você não teve a oportunidade de ouvir, solicite e nós enviaremos o áudio. Nós apresentamos muitos textos das Escrituras afirmando ser Jesus o Filho de Deus. Mostramos textos bíblicos nos quais o próprio Jesus afirma ter um Deus. Jesus tem um Deus, o qual ele diz ser seu Pai. Lemos também vários textos que afirmam o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, como falamos, né? Mostramos que para o alicerce de uma fé 100% bíblica é preciso atenção aos mandamentos de Deus, principalmente o mandamento no qual o próprio Deus se apresenta como o único Deus e o mandamento que ele se apresenta como o Criador dos céus e da terra. Eu deixo uma pergunta, você sabe quais são esses mandamentos? O primeiro e o quarto. Hoje estaremos trazendo o quarto ponto de fé da Igreja de Deus, Espírito Santo. O nosso texto, 1 Coríntios 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então entender quem é Deus direitinho é uma necessidade para nós, porque Ele não é um Deus de confusão. Espírito Santo. O que você sabe a respeito? Para você, se trata de uma pessoa? Você crê que é a terceira pessoa da Trindade? É isso? Então vamos juntos conferir nas Escrituras buscando o que ela nos ensina a este respeito. O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como Deus, uma terceira pessoa, ou o Espírito do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Vamos ler textos? Gênesis 41, 38. Acharemos um varão, Faraó disse, como este, em quem haja o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Êxodo 35, versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. 1 Samuel 11, versículo 6. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, se apoderou de Saul. 2 Crônicas 24 e 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Mateus 3 e 16. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Mateus 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Jesus disse isso. Mateus 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. O Espírito do vosso Pai que fala em vós. Atos 2 e 17. E nos últimos dias diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Deus. Romanos 8 e 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. A expressão Deus Espírito não existe nas Escrituras. Ela devia ser bastante comum dizer o Deus Espírito Santo. E essa expressão Deus Espírito Santo não existe na Bíblia. 2 Coríntios 3 e 3, mas com o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne do coração. O termo Espírito de Deus ocorre 22 vezes diretamente na Bíblia. 22 vezes diretamente. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, 24 vezes ocorre essa expressão diretamente. E o Espírito do Senhor ocorre 31 vezes. Seu Espírito ocorre 9 vezes e teu Espírito ocorre 4 vezes. Meu Espírito, Deus falando isso, ocorre 13 vezes. Eu creio que para quem crê nas Escrituras, bastava. O Espírito Santo é o poder impessoal de Deus. Toda obra que Deus faz é feita através do seu poder, o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o poder de Deus. O Espírito aparece sem nome pessoal. O Pai tem nome, o Filho tem nome. Eu pergunto, qual o nome do Espírito Santo? Qual o nome? O Espírito Santo não é uma pessoa à parte de Deus. Em toda a Bíblia não há uma oração ou canção, ou exclamação dirigida ao Espírito.
E ainda não há precedente nas Escrituras autorizando oração ou canção ao Espírito. E em nenhum lugar nos é ensinado a amar, honrar ou adorar o Espírito Santo ou orar a Ele por assistência. Em nenhum lugar. Você quer mais provas de que Ele não é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa fora de Deus? Ele é o Espírito do próprio Deus? Também eu digo, não é mencionado no trono com Jesus e Deus. É claro, expressado nas Escrituras, que nós vamos ver Jesus e Deus, mas não diz que nós vamos estar com o Espírito Santo. Tem um texto que é bastante interessante usado, tentando provar que o Espírito Santo é uma pessoa à parte de Deus e é a terceira pessoa de uma trindade. Esse texto está em Mateus 12, versículo 31 e 32. Eu vou ler ele como as pessoas leem. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Pai e contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esse texto é usado para provar a existência de três pessoas, a Trindade, e a personalidade do Espírito Santo. Se alguém falar contra o Pai, é perdoado. Se falar contra o Filho, é perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não é. Muitos leem Mateus 12, 31 e 32, assim como eu fiz. Aí dizem, pecado contra Deus é perdoado, contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Buscam afirmar três pessoas. Agora eu convido você para lermos o que de fato está escrito. Eu, aquela hora ali, citei o texto, mas falei de mim, do jeito que as pessoas falam. Agora vamos ler. Mateus 12, versículo 31 e 32. Jesus disse, portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Percebeu? Não fala aqui de três. Pecado contra Deus, pecado contra o Filho e pecado contra o Espírito Santo. Não. Fala que pecado contra o Espírito Santo não é perdoado e omite Deus, porque o próprio Espírito Santo aqui está fazendo referência ao próprio Deus. Não menciona aqui três pessoas e não abre esta possibilidade. Nós cremos que o Espírito Santo é o poder de Deus, o Espírito do próprio Deus e não uma outra pessoa da divindade e muito menos a terceira pessoa de uma trindade. Segundo Coríntios 3 e 3, mas com o Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. Mateus 10, versículo 20, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai. Quem é o vosso Pai? Não é Deus, é o Espírito de Deus que fala em vós. Gênesis 41, 38, o próprio faraó diz, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Se você ainda insiste em crer que o Espírito Santo é uma pessoa, como fica o texto que lemos? O Espírito do vosso Pai, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Deus. O termo Espírito de Deus ocorre 22 vezes. Espírito Santo de Deus, 24 vezes ocorre essa expressão. Não existe nenhum texto dizendo Deus Espírito, ou Deus Espírito Santo, ou Deus Filho. A frase Espírito do Senhor ocorre 31 vezes. E o termo eu sou Deus e não há outro ocorre 3 vezes diretamente. E o termo único Deus e um só Deus ocorre 9 vezes. Eu pergunto, insiste em acreditar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa ou parte de uma trindade? Eu digo, eu creio que para quem crê nas Escrituras basta. Quero perguntar a você, as palavras dos profetas são palavras de quem? Segundo a Pedro 1, versículo 21, está escrito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Segundo Samuel 23, versículo 2 e 3. Quem falou? Eu pergunto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade ou Deus? Quem falou? Se você acha que o Espírito Santo é outra pessoa, então as Escrituras, ela é obra da terceira pessoa e não de Deus. Outra pergunta, quem era com Jesus? Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma outra pessoa, quem era com Jesus? Deus ou o Espírito Santo? Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4, 18. Quem era com Jesus? Deus Pai ou Deus Espírito? Quem ungiu? Quem?
terceira pessoa ungiu a Jesus. Está claro que o Espírito Santo não é a terceira pessoa de uma trindade. O Espírito Santo é impessoal, é o poder pelo qual Deus opera a sua obra. Louvado seja Deus. Muitos dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa. E aí eu pergunto, tem base isso? E aí diz assim que o Espírito Santo é a terceira pessoa, pois está escrito que ele geme. Então, pelo fato dele gemer, ele é uma pessoa. Então a natureza também é uma pessoa, porque está escrito em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação geme. E aí? Romanos 8, 22 apresenta que a criação geme. As características pessoais do Espírito o revela como o poder de Deus e não como uma personalidade. O Espírito é mencionado como Isaías 32, 15, até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto, derrame. Como derramado, Tito 3, versículo 5 e 6, como o vento assoprado, João 20, versículo 22, enchendo Atos 2 e 2, Jesus foi ungido com esse poder, Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Os homens foram batizados nele e beberam dele, Mateus 3 e 11. João disse, em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Atos 1 e 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Palavras do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Eu digo, infelizmente, as muitas divisões no meio da cristandade é um termômetro que mede o nível de espiritualidade de cada um de nós. O Espírito Santo é impessoal, sem nome pessoal. O Espírito aparece sem nome pessoal. O Pai tem nome, o Filho tem nome. Qual é o nome do Espírito Santo? Se o Espírito é uma pessoa, por que ele não tem nome pessoal? A palavra Espírito é neutra. O Espírito não é uma personalidade, porque a palavra grega pneuma, traduzida a Espírito, é neutra em gênero. Artigos e pronomes referentes a ela são também neutros. O Pai diz tu ao Filho, o Filho diz tu ao Pai, mas nunca se diz tu para o Espírito. O Pai ama o Filho ama o Pai, mas não é mencionado como amando o Espírito. Outro fato interessante, o Espírito não é mencionado nos hinos de adoração em Apocalipse 5 e 13, em Apocalipse 7 e 10. Se o Espírito é a terceira pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por que a sua referência é omitida? O Espírito, eu quero dizer, nunca é denominado o terceiro ou a terceira pessoa. Isso é os homens que fazem. Além disso, o Pai não é chamado a primeira pessoa e o Filho nunca é chamado a segunda pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que em toda a Bíblia não há uma oração, ou uma canção, ou exclamação endereçada a Ele? E ainda não há precedente nas Escrituras autorizando oração ou canção para o Espírito? Outro importante fato que é digno de notar é que em nenhum lugar nas Escrituras nos é ensinado a amar, honrar, adorar o Espírito Santo, ou orar a Ele por assistência. Por que não? Se Ele é uma pessoa como o Pai e o Filho, e é a terceira pessoa, por que não? Creio que você está surpreso com o que está ouvindo, e é para ficar mesmo. O Espírito de Deus é que convence o pecador do pecado. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus diz, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. Quer fazer um teste se você está cheio do Espírito de Deus? Que desafio, hein? Leia João 16 e 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado na verdade. Existe algo estranho em nossos dias. Conheço pessoas, e não são poucas, que se gabam e dizem estar cheias do Espírito Santo. Só que eles nem sabem quem escreveu os 10 mandamentos. Chamam os 10 mandamentos de lei de Moisés, não sabem qual o primeiro dos 10 mandamentos. Quando citam o primeiro dos 10 mandamentos, citam os mandamentos do catecismo católico e não os da Escritura. Dizem que Jesus aboliu a lei de Deus. Dizem que o domingo é o dia do Senhor. Dizem que Deus vai destruir o mundo e levar eles para os céus. Acreditam em uma trindade. E outra coisa pior ainda, realizam um batismo diferente da forma que os nossos irmãos que eram cheios do Espírito Santo realizavam.
Lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e o verso 38. Queremos que Deus concede dons aos homens, batizando-os com o Espírito Santo para aperfeiçoamento dos santos e para o desenvolvimento da sua obra. Eu creio que até aqui ficou claro quem é, de que se trata, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa fora de Deus. Vamos continuar lendo João 20, versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Muita gente acha que os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Não, aqui diz em João 20, versículo 21 e 22, que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. Mas aí as pessoas perguntam, o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos? Lucas 24, 49 diz para nós, eis que sobre vós, Jesus diz, envia a promessa de meu Pai, ficar porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. Não pode ser revestido alguém que não esteja vestido. Esse texto confirma que o Espírito Santo é o poder de Deus, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, Jesus disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então nós cremos que o Espírito Santo é o poder de Deus que capacita as pessoas para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Atos 2, versículo 38 e 39, no dia de Pentecostes, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2, versículo 15 e 18. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, é Deus que diz, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deus diz, do meu Espírito. Você contradiz que o Espírito Santo aqui é a 3ª pessoa quando Deus diz que é o Espírito dele? Diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e servas. E as minhas servas naqueles dias profetizarão. Diz Deus, derramarei do meu Espírito. Apesar de muitos referir ao batismo com o Espírito Santo como batismo com fogo, não é comum o uso deste termo nas Escrituras, relacionado juntamente com o batismo. Devia ser comum, porque é muito comum no meio dos crentes dizer, você tem que ser batizado com fogo. Leia Mateus 3, versículo 1 e 12, e se você entender, não vai querer ser batizado com fogo. Leia lá para você entender. Vamos falar então agora um pouco acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus. Você ainda tem dúvida que o Espírito Santo é o poder do próprio Deus? 1 Coríntios 12 e 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus, é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Percebeu? É Deus operando por meio do seu poder. E Lucas 24:49 diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É possível uma pessoa profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas e não ser salva? Mateus 7:21-23 diz isso, que é possível. Para ser salvo é necessário fazer a vontade de Deus. Para a salvação é necessário fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai é preciso conhecê-la. Este é o objetivo deste programa. Se despertar para a salvação. O que existe hoje no meio da cristandade é muito barulho e um vazio grande dentro das pessoas. No culto eles choram, se emocionam e depois fica o vazio. Vou falar mais à frente sobre o fruto do Espírito. Isso sim faz a diferença na vida do crente. Dons espirituais referem-se às habilidades sobrenaturais que Deus dá aos crentes de forma que sejam capazes de realizar a sua obra. E já o fruto do Espírito refere-se às virtudes na semelhança de Cristo produzida dentro dos crentes por Cristo mediante o Espírito Santo de Deus. Eu digo, dons do Espírito são externos e temporais, passageiros. O fruto do Espírito é interno e permanente. Possuir dons do Espírito é opcional. Agora, possuir fruto do Espírito é essencial. Dons do Espírito são inferiores ao fruto do Espírito, eu posso dizer isso. Em 1 Coríntios 13, o irmão Paulo mostrou que o amor que resume o fruto do Espírito é superior aos dons do Espírito. 1 Coríntios 12:31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor é um caminho mais excelente, com certeza. Os 9 elementos que constituem o fruto do Espírito são, Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Longanimidade é paciência, bondade é generosidade, fé é fidelidade, temperança é o autocontrole. Aqui está a prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Falar em língua, quer dizer, não é sinal de batismo com o Espírito Santo. Língua é um dom. 1 Coríntios 12, versículo 9 e 10. E a outro, pelo mesmo Espírito, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Há muita confusão no meio da cristandade. Há muita confusão no meio da cristandade a respeito do dom de língua. Nosso irmão Paulo deu orientação a este respeito. Em 1 Coríntios 14, versículo 1 e 4, ele diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, não diz o de falar em língua. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Parece que o nosso irmão Paulo diz, procure falar em língua. Ele adverte para nós seguirmos o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, versículos 5 e 12. A respeito de falar em língua, nosso irmão Paulo diz assim, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. E agora, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não fornecerem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao ar? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Só a língua, labá, elabã, elachúria, né? Isso aí é sem significação. Isso são palavras minhas?
Versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versículo 12 e 21 também está escrito. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se orar em língua desconhecida, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei, sim, com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de outro o amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Nosso irmão Paulo diz, eu dou graça ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Versículo 20 de 1 Coríntios 14. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 22 ao 33, de sorte que a língua são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em língua, e entrarem um indouto ou infiel, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Fareis o quê? Quando vocês ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se a outro que estiver for assentado, for revelado alguma coisa, cale o primeiro. Porque todos poderem profetizar uns após os outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas do santo. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, que esteja calado. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios 14, versículo 37 ao 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibar falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esta é a orientação da parte de Deus por meio do nosso irmão Paulo, que dá orientações corretas a respeito de como Deus trabalha no meio do seu povo e como o povo de Deus deve obedecer àquilo que Deus quer que nós sejamos assim educados e temos uma ordem no culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso próximo estudo, Satanás, o que as Escrituras falam sobre ele. Graças a Deus por mais uma oportunidade como essa. Louvado seja o nome do Senhor. Grato a Deus por uma grande mensagem como essa. Sinceramente, a gente aprende mais um pouco, né, meus queridos? Queridos ouvintes, hoje eu aprendi um pouco mais. E você? Aprendeu também? Eu aprendi bastante, né? E nesse instante nós vamos fazer a oração final. Eu convido você, em nome de Jesus, para nós orarmos. O Senhor te abençoe e te guarde. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra e, Senhor,
de participar de tão grande tema. Te pedimos que, em nome de Jesus, todos os ouvintes que estiveram presentes possam ser visitados por Ti e que essa mensagem, esse aprendizado possa achar morada nos corações. Que, em nome do Senhor Jesus, estes, ó Pai, possam conhecer mais um pouco de Ti, aproximar-se mais de Ti para fazer a Tua vontade, para Te agradar conforme Tu queres, Senhor, conforme Tu se revela. Hoje aprendemos, Senhor Deus, sobre o Teu poder, e que o Teu poder possa estar em nós como esteve nos profetas, como esteve nos apóstolos, como esteve no próprio Cristo, e que hoje é prometido para nós no ato do batismo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida. Se está passando por algum problema, possa o Senhor resolver. Se está com algum problema de doença, possa o Senhor estar ali visitando aquela vida. Se está problema, Senhor Deus, na família, que o Senhor possa visitar em nome de Jesus. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós pedimos as Tuas bênçãos. E assim, Pai, abençoa a Rádio Encontro com Deus, que possamos levar o Evangelho conforme a Palavra de Deus, e que nós não possamos desviar do que realmente ela ensina. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço todas essas coisas e já te agradeço. Amém e graças a Deus.